pronto pela lesão, né, que sofreu no jogo, para esse jogo, mas o Araújo, para mim, conto com ele para essa partida de domingo contra a Ponte Preta. Rogério, a direção já disse que está tentando contratar jogadores, né? E agora eu queria que você falasse sobre essas possíveis vendas do ponto de vista técnico, né? Você se posicionou no começo desse ano, o São Paulo acabou vendendo o David Neres e o Lianco. E sobre esses 3 jogadores, o quanto eles são essenciais para você? Quais 3? O Luiz Araújo, o Thiago e... E também tem a possibilidade do Júnior Tavares ir para o Ajax. Essa eu desconheço por inteiro. Não acredito que saiam 3 jogadores de uma vez, assim, não acredito que aconteça isso. Mas a possibilidade de se perder um atleta em meio de ano, né, é sempre calculada pela direção e sempre conversada entre a gente. O mais importante é que, se houver a saída de um jogador, que a gente possa repor esse jogador na medida do possível, o mais rápido possível, né? Rogério, o mercado oferece, nesse atual momento, jogadores que possam ter essa reposição imediata com a mesma qualidade, fora que você vai perder o entrosamento que você trabalhou durante meio ano, se saírem 2, 3 ao mesmo tempo, mas o mercado oferece essa possibilidade, ou você acha que o São Paulo vai ter dificuldades de uma reposição imediata, caso algumas destas saídas se concretizem nos próximos dias? Acho que o mercado sempre oferece, né? Basta ver se você tem a condição financeira para executar uma compra, dependendo da posição que você tem, o jogador, né? Naturalmente, se você está vendendo, você não vai trazer um jogador mais caro do que aquele que você, em tese, estaria vendendo, né? Mas como ainda são só, por enquanto, especulações, alguns jogadores, desde o começo do ano eu tenho listado alguns jogadores, determinadas posições, né? E que é de conhecimento das pessoas que trabalham nessa área no clube. Se alguma venda for feita, eu tenho certeza que o São Paulo vai tentar repor a saída desse eventual atleta. Mas até agora, repito, para mim, ao menos 100%, o mais falado é o Luiz Araújo, a maior possibilidade é o Luiz Araújo, o único que eu sei até agora, que há uma possibilidade de saída. Mas não tem, mesmo assim, não tem nada 100% definido, ao menos não foi passado nada 100% definido para mim. Rogério, no começo do ano o Luiz Araújo também recebeu uma proposta e você disse aqui mesmo que, na sua convicção, o Luiz Araújo poderia ser vendido por muito mais. E os valores que estão sendo falados são maiores mesmo. Nesse caso, não tem muito o que falar, porque já foi uma valorização muito grande em 6 meses, ou você teve um poder para a diretoria para tentar convencer o jogador a ficar, ou quando recebe uma proposta dessa, não tem como segurar mesmo? Não, veja bem, eu acho que a minha parte é a técnica dentro do campo. Claro que eu gostaria de contar com um atleta por muito tempo, né? Mas administrativamente eu não posso dar uma opinião. Eu acho que o clube tem que saber das suas necessidades e tocar a vida em frente, né? E o próprio atleta também, quando tem uma proposta relevante, ele vai pensar no seu futuro. É natural que o atleta pense no seu futuro, né? Eu lembro que no começo do ano, se eu não me engano, falaram em 6 milhões, se não me engano, era isso? Pode ser? Sobre Araújo, eu achei que ele tinha potencial, que o São Paulo deveria segurar, que ele tem potencial para valer bem mais. Se ele vai agora em julho, ou se ele vai em dezembro, eu não sei, mas ele tem potencial para valer mais. A gente entende que o futebol brasileiro ainda é um futebol que revela atletas e o velho continente acaba, né, se interessando pelos grandes jogadores brasileiros, não só de São Paulo. Acho que outros times brasileiros vão ter perdas também nessa janela de transferência, né? A gente espera que seja a mínima possível e que possa ter uma reposição também o mais rápido possível. Até em cima disso eu te pergunto, Rogério, quanto tempo, se eventualmente essas transações foram confirmadas, né, até pela sua experiência como ex-jogador e como treinador, você acha que você precisaria para poder recompor o seu time dentro do que você imagina, diante da perda de jogadores tão importantes, tipo o Júnior Tavares tem 27 jogos no ano, o Thiago tem 25, quer dizer, são jogadores muito efetivos, né, no seu esquema.
O tempo que isso demanda para você repor, e outra questão até em relação ao Lugano, né? Se você está influenciando, você proferiu palavras muito elogiosas a ele depois do clássico de sábado, se você também está interferindo nessa questão do Lugano, até porque a definição deve acontecer nos próximos dias. A primeira parte eu realmente não acredito na perda de 3 atletas assim, eu não vejo essa possibilidade. Então, e sobre os outros dois, Thiago e Júnior, eu nem ouvi absolutamente nada sobre isso. O que eu vi mais foi em relação ao Luiz Araújo, né? Que é um jogador dentro dos últimos jogos que foi muito importante para a gente. Mas eu não tenho nada oficial ainda do clube e para mim ele vai para o jogo no domingo contra Ponte Preta, que é o que eu estou preocupado no momento, né? E quanto ao Lugano, eu continuo só com coisas boas, elogios a dizer. Acho que ele é importante, sim, aqui. Acho que ele tenha o seu valor. É um jogador que jogou, acho que 8 partidas, se eu não me engano. Das 28, né? Eu não tenho certeza, mas todas elas como capitão da equipe, né? E sempre fazendo bons trabalhos. Então, é um jogador que é importante para o grupo, que é importante estar aqui com a gente. Mas repito, também é uma decisão da diretoria. Eu fico feliz em poder contar com ele, mas é uma decisão superior, assim como eu também gostaria de contar com o Luiz Araújo, mas também é uma decisão que se sobrepõe à minha. Rogério, essa é justamente a minha pergunta. Você está sendo ouvido, você está participando desse processo todo, você fez alguma intervenção para, de repente, segurar o Luiz Araújo um pouco mais, o Thiago Mendes? Mas eles não foram vendidos, eu não posso falar. Como é que eu vou falar com uma coisa que não aconteceu? Eu gosto do Thiago Mendes, adoro o Thiago Mendes, gostaria que ele continuasse. Eu gosto do Luiz Araújo, gosto do Júnior, gosto do... Quem mais que falaram de possibilidade? Júnior Tavares, eu que trouxe o Júnior Tavares da base. Só que o problema é que eu desconheço as ofertas, então eu não tenho como falar de uma coisa que não a não ser a do Luiz Araújo, que eu já... parece que existe realmente uma oferta sobre o jogador e a diretoria deve decidir nos próximos dias. Com relação aos outros, não chegou absolutamente nada, e nenhum nome que não seja o Luiz Araújo, não chegou absolutamente nada para mim. Rogério, bom dia. Ao meu conhecimento, né? Bom dia. Em 2015, o São Paulo, comandado pelo Osório, teve aquele desmanche, perdeu, se não me engano, 8 ou 9 jogadores. E você, numa entrevista pós-jogo contra o Atlético Paranaense, disse que o dinheiro, de um jeito ou de outro, se arrumava, mas que brigar por títulos e conquistar coisas era muito importante. Essa situação financeira do São Paulo já vem de algum tempo, né? Não é de hoje que a gente fala que o São Paulo tem essa necessidade de vender jogadores. O quanto isso atrapalha você? Eu falei isso? Hã? Veja bem, eu acho que a necessidade, na maioria dos clubes brasileiros, nós sabemos que existe a necessidade de ser efetuada uma venda, mínimo uma venda por ano para equilibrar as contas, né? Isso não é uma exclusividade do São Paulo. Talvez com uma ou outra exceção no Brasil, 1 ou 2 times, exista essa possibilidade de acontecer vendas. Então a gente sempre trabalha com essa possibilidade, com essa perspectiva que aconteça, né? Agora, eu não posso dizer para você se a venda vai acontecer agora, ou se vai acontecer quando abrir a janela, ou se vai acontecer na próxima janela, ou se 1 ou 2 jogadores deixarão. Isso foge à minha alçada, foge à minha... O que eu posso te dizer é que se algum atleta deixar o São Paulo, por alguma negociação que o clube acha que seja boa, bacana para o clube, nós vamos tentar no mercado ir atrás rapidamente de um outro jogador. É o máximo que eu posso dizer para você. Rogério, bom dia. Bom dia. São Paulo atravessa um bom momento no Campeonato Brasileiro. Essas notícias, essas especulações te atrapalham de alguma forma, principalmente nesse bom momento? Não, especulações nunca me atrapalham, porque especulações são naturais. Quando você perde, existem especulações. Quando você vence, quando abrem janelas, existem especulações. Para a próxima janela, existem especulações. Especulações, elas nunca atrapalham. Trabalho todo dia da mesma maneira, não mudo minha maneira de trabalhar pelas especulações ou
ou pelas opiniões também que são emitidas também, eu entendo, compreendo perfeitamente. O trabalho é sempre o mesmo. O que pode, no futuro, trazer algum prejuízo é se as especulações tornarem-se realidade. Mas, com relação à especulação, para mim não muda em nada meu dia a dia no trabalho. Bom dia, Rogério. Aqui. Bom dia. Depois de diversas partidas, você sempre falou sobre a necessidade de encontrar um equilíbrio na equipe entre os gols marcados, que estavam saindo bastante, e os sofridos. Nos últimos 2 jogos, 4 gols marcados, nenhum sofridos. Dá para falar que o São Paulo já encontrou esse equilíbrio? Depende se a gente mantiver isso contra a Ponte Preta, dá. Se a gente não mantiver, aí vocês mesmos vão se encarregar de dizer que não dá. Então a vida o futebol é analisado muito pontual e é muito impulsivo, né? O futebol. Então, num dia está tudo bem, está tudo equilibrado. No outro dia, se você não faz o placar que foi feito nesses últimos 2 jogos, como você frisou, até nos últimos 3 jogos, né? Onde nós perdemos por 1-0 o primeiro jogo. E você não mantém essa média. No começo, nós fazíamos 2 gols por jogo, né? Se a gente for analisar no começo do ano, né? 2 gols e meio, 3. Hoje nós baixamos a média de gols feitos, também baixamos a média de gols sofridos. Talvez a equipe esteja encontrando um equilíbrio maior do que no começo ou no meio do ano, no meio da temporada, entre janeiro e agora esse mês de junho, onde nós oscilamos mais. Eu espero que a gente possa se manter nesse nível de atuação, de consistência, né? Que a gente jogou as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que consiga ser assim nessa 4ª rodada diante da Ponte.